Natanael para Lotário. Lamento que, devido à minha distração, Clara tenha aberto e lido por engano a última carta que te enviei. Ela respondeu com uma página muito profunda e filosófica, provando por A mais B que Copélios e Coppola não existem senão dentro de mim, que não passam de fantasmas do meu eu, e desaparecerão assim que eu os encarar desse mundo. Aliás, é inacreditável que um espírito tão doce e alegre, a brilhar como um sonho adorável naqueles olhos infantis, seja capaz de estabelecer distinções tão sutis e escolásticas. Ela menciona o teu nome. Vocês conversaram a meu respeito. Imagino que lhe deste lições de lógica, já que ela tudo filtra, seleciona e aprimora. Deixe estar. Mesmo porque é absolutamente certo que o vendedor de barômetros Giuseppe Coppola nada tem a ver com o advogado Copélios. Sou aluno de um recém-chegado professor de física, que tem o mesmo nome do famoso naturalista Spallanzani e é igualmente de origem italiana. Ele conhece Coppola há muitos anos, cuja pronúncia, aliás, é tipicamente piemontesa. Já Copélios era alemão, conquanto ao que me parece, não dos mais genuínos. Mesmo assim, não estou muito tranquilo. Por mais que tu e Clara me tomem por um lúgubre sonhador, não consigo me livrar da impressão que a maldita cara de Copélios provoca em mim. Ainda bem que ele saiu da cidade, segundo me informou Spallanzani. Esse professor de física é um esquisitão, baixo, rotundo, de pômulos salientes, nariz afilado, lábios grossos e olhinhos minúsculos e penetrantes. Porém, melhor do que em qualquer descrição, ele aparece no Cagliostro de Chodowiecki, que figura em qualquer calendário de Berlim. É o próprio retrato de Spallanzani. Há pouco tempo, ao subir a escada de sua casa, reparei que a cortina que em geral cobre totalmente uma porta de vidro estava entreaberta. Não sei explicar o que despertou minha curiosidade, mas espiei pela fresta. Vi uma mulher alta e magra, esplendorosamente vestida, sentada em uma mesinha, na qual pousaram os braços e as mãos entrelaçadas. Como se achava bem diante da porta, pude ver-lhe o rosto lindo e angelical. Não deu mostras de notar a minha presença. Aliás, tinha o olhar de tal modo parado que parecia não enxergar. Era como se estivesse dormindo de olhos abertos. Aquilo me provocou mal-estar, de modo que me afastei em silêncio e fui para um anfiteatro ao lado. Posteriormente, soube que a moça que eu tinha visto era Olímpia, a filha de Spallanzani, a qual ele estranha e cruelmente mantém enclausurada e afastada de todo contato humano. Mas é bem possível que isso se deva a alguma peculiaridade dela. Talvez seja idiota ou algo assim. Por que estou te escrevendo tal coisa? Mais vale contar-te tudo pessoalmente. Saiba que dentro de 15 dias estarei aí. Preciso rever a minha Clara, o meu anjo terno e querido. Então se esvaecerá o mau humor que confesso se apossou de mim depois de sua carta espantosamente sensível. De modo que acho melhor não lhe escrever hoje. 1000 lembranças, etc, etc. Não se pode imaginar nada mais singular e extraordinário, querido leitor, do que o que se passou com meu pobre amigo, o jovem estudante Natanael, e que agora me disponho a narrar. Acaso alguma vez uma coisa já se apossou tão completamente do teu coração, do teu espírito e do teu pensamento que chegou a excluir tudo mais? Algo que tenha fermentado e fervilhado dentro de ti, fazendo com que o sangue cheio de ardor corresse desabaladamente em tuas veias, incendiando-te as faces? Que tenha tornado o teu olhar estranho, como se estivesse apreendendo no espaço vazio formas invisíveis para todos os outros olhos, e que te haja fragmentado as palavras em tristes soluços? E quando os amigos te perguntavam: que há contigo, meu caro? Que aconteceu, querido amigo? Desejavas pintar as imagens íntimas com todo o seu vivo colorido, com suas luzes e sombras, mas lutavas em vão para encontrar palavras com que te expressar? E te sentias como se tivesses de condensar a totalidade dos fatos ocorridos, os fantásticos, os esplêndidos, os pavorosos, os jocosos e os terríveis, para que o conjunto pudesse se revelar, por assim dizer, em uma única descarga elétrica. Não obstante, todas as palavras e todas as formas de comunicação mediante sons ininteligíveis pareciam descoradas e frias e inertes. Tu buscas e buscas, e balbucias e gaguejas, enquanto as perguntas mais triviais dos amigos açoitam com gélidas lufadas o ardor do teu coração até extingui-lo. Mas se como um pintor ousado começasses por esboçar com os poucos traços audaciosos o contorno do teu quadro interior,
poderias facilmente aplicar uma após outra cores cada vez mais intensas, e a multidão de variadas formas arrebataria teus amigos, e eles, como tu, ver-se-iam a si mesmos no quadro proveniente da tua alma. Devo confessar, meu bom leitor, que ninguém me pediu que contasse a história do jovem Natanael, mas sabes perfeitamente que pertenço à notável classe dos autores, que quando têm dentro de si algo como o que acabo de descrever, se sentem como se cada um que se aproximasse, inclusive o mundo inteiro, estivesse perguntando e pedindo: que aconteceu? Conta, meu caro. Pois é isso que tanto me impele a falar na trágica vida de Natanael. O extraordinário, o estranho dessa existência me cativou totalmente o espírito. Mas por isso mesmo, e porque eu, caro leitor, tinha de inclinar-te de pronto para o extraordinário, o que não é tarefa fácil, obrigou-me um grande esforço para iniciar a história de Natanael de modo significativo, original e comovente. Era uma vez, a melhor maneira de começar uma história pareceu-me demasiado vulgar. Na cidadezinha provinciana de S morava, ficaria um pouco melhor, pelo menos ajudaria a levar ao clímax. Ou, para entrar logo médias em res, vá para o inferno, gritou o estudante Natanael, e a cólera e a revolta estampadas no olhar quando o vendedor de barômetros Giuseppe Coppola... Aliás, não foi outra coisa que escrevi quando pensei ter detectado algo ridículo no olhar furibundo do estudante Natanael. Mas a história nada tem de risível. Não havendo encontrado palavras capazes de refletir o brilho colorido da minha imagem interior, decidi simplesmente não começar. Rogo-te que aceites, paciente leitor, as 3 cartas que meu amigo Lotário teve a gentileza de me mostrar como esboço do quadro, ao qual durante o relato me empenhei em acrescentar novas cores. Talvez, como um bom retratista, consiga descrever Natanael de tal modo que tu o identifiques mesmo sem nunca havê-lo conhecido. Sim, como se o tivesse visto muitas vezes com os teus próprios olhos. Talvez, caro leitor, te convenças de que nada é mais fantástico e extraordinário do que a vida real, e de que o escritor não é capaz de apresentá-la senão como um obscuro reflexo no espelho embaçado. Para tornar mais claro aquilo que é preciso saber desde o início, convém acrescentar às cartas anteriores que pouco depois da morte do pai de Natanael, Clara e Lotário, filhos de um parente distante e também falecido, foram acolhidos na casa da mãe de Natanael. Clara e Natanael desenvolveram um grande e mútuo afeto, no qual ninguém viu inconveniente, de modo que eles já eram noivos quando Natanael foi prosseguir os estudos em G. E lá escreveu sua última carta, lá onde assistia às aulas de Spallanzani, o famoso professor de física. Agora eu poderia simplesmente dar prosseguimento à narração. No momento, porém, tenho tão nítida a imagem de Clara diante dos olhos que não consigo desviá-los, assim como não conseguia quando ela me fitava e sorria com doçura. Clara não chegava a ser bela. Essa era a opinião unânime de todos os que por ofício entendiam de beleza. Mas se os arquitetos enalteciam as proporções harmônicas do seu corpo e os pintores achavam quase excessivamente casta a forma de sua nuca, de seus ombros e de seu colo, todos se enamoravam de seus lindos cabelos de Madalena e esbanjavam disparates acerca da tonalidade de sua cútis digna de um batone. Um deles, um verdadeiro fantasista, chegou a fazer a estranha comparação entre os olhos de Clara e um lago de Ruiz da El, no qual se refletiam um azul puríssimo do céu despejado, a beleza dos bosques e a das flores e toda a vivacidade alegre e multifacetada de uma coloridíssima paisagem. Os poetas e os músicos iam mais além e diziam: ora, que lago, que espelho! Acaso podemos olhar para essa moça sem que seus olhos irradiem música e os sons celestiais que nos penetram o coração, tornando tudo palpitante de emoção? Se não cantamos nada verdadeiramente aceitável, é porque nada há de aceitável em nós, e isso vemos no meigo sorriso que aflora aos lábios de Clara, quando nos atrevemos a gorjear alguma coisa que pretende ser canção, mas não passa de uma confusa combinação de notas isoladas. E realmente era assim. Clara tinha a vívida fantasia de uma criança alegre, serena e inocente, um coração doce e profundamente feminino, e uma inteligência lúcida e sagaz. Os sonhadores e fantasiosos sofriam com ela, pois sem muitas palavras, a loquacidade não combinava com a sua natureza reservada. Seus olhos claros e seu sorriso delicado e irônico lhes diziam: meus amigos queridos, como esperar que eu tome essas imagens difusas por figuras vivas e reais? Por isso, muitos a consideravam fria, insensível e prosaica. Outros, porém,
que tinham uma concepção mais lúcida e profunda da vida, adoravam aquela moça alegre, equilibrada e cândida. Mas ninguém a adorava tanto quanto Natanael, que cultivava com empenho e entusiasmo a ciência e a arte. Clara também o amava de todo o coração. As primeiras nuvens sombrias entraram em sua vida quando ele teve de partir. Com que alegria ela se atirou em seus braços quando Natanael, cumprindo a promessa feita na última carta a Lotário, voltou à cidade natal e entrou na sala de sua mãe. E tal como havia previsto, bastou-lhe rever Clara para que deixasse de pensar no advogado Copélios, ou na carta excessivamente prudente que ela lhe escrevera. Seu mau humor desapareceu instantaneamente. No entanto, Natanael tinha toda a razão quando escreveu ao amigo Lotário que Coppola, o repulsivo vendedor de barômetros, exercera uma influência assaz perturbadora em sua vida. Todos notaram. Já nos primeiros dias ele mostrou que havia mudado completamente. Entregava-se a lôbregos devaneios e apresentava um comportamento estranho, como nunca se tinha visto. Para ele, tudo, a própria vida, se reduzia a sonhos e pressentimentos. Insistia em dizer que qualquer um que se imaginasse livre não passava de um joguete nas mãos de cruéis e misteriosos poderes, aos quais era inútil opor resistência. Não restava senão sujeitar-se humildemente aos desígnios do destino. Chegou a afirmar que em ciência e arte era uma grande tolice acreditar na possibilidade de criar alguma coisa por vontade própria, pois o entusiasmo indispensável à criação não procedia do espírito. Era, isso sim, o efeito de um princípio superior, externo a nós. Embora tivesse grande aversão por aquela mística extravagância, a sensata Clara achou inútil ocupar-se em refutá-la. Só quando Natanael se dispôs a provar que Copélios era o princípio do mal, que dele se havia apoderado no momento em que ele espreitara por trás da cortina, e que aquele demônio odioso tudo faria para lhes arruinar a felicidade no amor, Clara ficou muito séria e disse: "Sim, Natanael, tens razão. Copélios é um princípio maligno e hostil, capaz de coisas terríveis, como qualquer poder satânico que assume forma física. Mas só enquanto não o expulsares do espírito e do pensamento. Enquanto acreditares nele, ele existirá e agirá." Zangado porque Clara não admitia a existência do demônio senão dentro dele, Natanael se pôs a discorrer extensivamente sobre a doutrina mística do diabo e dos poderes malignos. Mas ela o interrompeu bruscamente, fazendo para sua grande irritação um comentário sobre uma banalidade qualquer. Esses mistérios profundos são impenetráveis para as naturezas frias e insensíveis, Natanael pensou, sem se dar conta de que estava incluindo Clara nessa categoria inferior. Mesmo assim, não deixou de tentar iniciá-la em tais segredos. De manhã cedo, quando ela estava ajudando a preparar a primeira refeição do dia, ficava ao seu lado e se punha a ler em voz alta todo tipo de livro místico, até que ela finalmente pediu: "Mas, meu querido, e se eu disser que tu és o princípio maligno que exerce uma influência hostil sobre o meu café? Pois se, como queres, eu deixar tudo de lado e te fitar nos olhos enquanto lês, acabarei derramando o café no fogo, e todos ficarão sem desjejum." Natanael fechou o livro com violência e, contrariadíssimo, foi para o quarto. Antigamente ele tinha um talento peculiar para escrever contos agradáveis e interessantes que Clara ouvia com prazer. Agora, porém, suas composições eram lúgubres, incompreensíveis, mal escritas, de modo que, embora ela preferisse poupá-lo e nada dissesse, Natanael sentia o seu desinteresse. Não havia nada que Clara detestasse mais do que o tédio. Com olhares e palavras manifestava a insuportável sonolência espiritual que a dominava nessas ocasiões. Os escritos de Natanael eram verdadeiramente enfadonhos. A irritação deste com o temperamento frio e vulgar de Clara aumentou. Ela, por sua vez, não conseguia superar o aborrecimento que lhe causava o misticismo lúgubre, obscuro e maçante do noivo. E assim, sem se darem conta, os dois foram se afastando cada vez mais. Como o próprio Natanael era obrigado a admitir, a imagem do horrendo Copélios tinha se empalidecido em sua fantasia, e lhe custava muito esforço dar-lhe cor e vivacidade em seus textos, nos quais o malvado figurava como o ogro do destino. Por fim, ocorreu-lhe que o sombrio presságio de que Copélios destruiria sua felicidade no amor servia de tema para um poema. Ele se representou ligado a Clara por um amor fiel, mas de onde em onde uma negra mão lhes invadia a existência, destroçando toda e qualquer alegria. Quando enfim estavam no altar, o terrível Copélios aparecia e tocava os adoráveis olhos de Clara.
estes saltavam no peito de Natanael, ardendo e crepitando como chispas sangrentas. O monstro o agarrava e lançava-o em um círculo de fogo, que, girando com a velocidade de uma borrasca, vibrava, rugia e o arrebentava. Era o frêmito de um furacão a abater-se sobre as ondas agitadas do mar, erguendo-as qual negros gigantes de cabeça branca em combate feroz. Porém, em meio a esse bramido furioso, ele ouvia a voz de Clara. Acaso não podes me ver? Copélios te enganou, não foram os meus olhos que te queimaram o peito, foram as gotas ardentes do sangue do teu próprio coração. Eu ainda conservo os meus olhos, olha para mim. Natanael pensava, sim, é Clara, e eu sempre serei eu. Eis que esse pensamento entrava com tanta violência no círculo de fogo que lograva detê-lo, fazendo com que o seu vigoroso rumor se precipitasse e sumisse nas trevas do abismo. Ele olhava para sua amada, mas era a morte que, sorrindo, o fitava com os olhos de Clara. Durante a redação do poema, Natanael esteve muito calmo e ponderado, empenhado em burilar e aprimorar cada verso, e, como se sujeitar às limitações da métrica, não teve descanso enquanto tudo não ficou perfeito e bem sonante. Todavia, quando finalmente terminou e leu o poema em voz alta, ficou furiosamente indignado e gritou: "Que voz medonha é esta?" Mas logo tornou a considerá-lo um trabalho bem feito, capaz de afoguear o frio espírito de Clara, embora não soubesse de que servia afogueá-la ou assustá-la com imagens horrendas, que não vaticinavam senão a destruição do amor que ela lhe tinha. Natanael e Clara estavam num pequeno jardim da mãe dele. Clara, muito serena e contente, já que fazia 3 dias que ele, ocupado em escrever o poema, não ia atormentá-la com seus sonhos e presságios. Também, alegre e animado, o próprio Natanael se pôs a falar de coisas divertidas, tanto que ela disse: "Ah, até que enfim eu te tenho de volta. Vês como nós conseguimos esconjurar o medonho Copélios?" Foi quando ele se lembrou de que trazia consigo o poema que pretendia mostrar. Tirando do bolso as folhas de papel, começou a ler. Prevendo algo fastidioso como de costume, mas resignando-se, Clara se pôs a tricotar calmamente. Todavia, quando as nuvens sombrias se tornaram ainda mais escuras, pousou no regaço a meia que estava fazendo e olhou fixamente para Natanael. Ele já se deixara arrebatar por sua própria obra. Estava com as faces coradas de entusiasmo, com os olhos cheios de lágrimas. Quando finalmente terminou, deixou escapar um gemido de desânimo, segurou as mãos de Clara e suspirou como se estivesse à mercê de uma dor inconsolável. "Ah, Clara, Clara." Ela o estreitou com carinho e disse em voz baixa, pausada, mas muito séria: "Natanael, meu querido Natanael, joga no fogo essa louca e absurda tolice." Indignado, ele se levantou de um salto, apartando-a de si. "Um amaldiçoado autônomo sem vida, isso é o que tu és." Retirou-se, deixando-a magoada, com o rosto banhado em lágrimas amargas. "Oh, ele nunca me amou, pois não consegue me compreender", soluçou Clara em voz alta. Lotário entrou no caramachão e obrigou-a a lhe contar o que acabava de suceder. Tinha adoração pela irmã. Cada queixa que ouviu caiu-lhe como uma brasa no coração, de modo que o aborrecimento que fazia tempo o sonhador Natanael lhe vinha causando afogueou-se em uma fúria brutal. Lotário se apressou a procurá-lo e não poupou palavras ásperas para censurar o comportamento irracional que ele tivera com sua querida irmã. O irritado Natanael retrucou no mesmo tom. O almofadinho alucinado e delirante teve como resposta um sujeitinho miserável e medíocre. O duelo fez-se inevitável. Conforme o costume acadêmico local, os dois decidiram bater-se com espadins bem afiados na manhã seguinte, atrás do muro do jardim. Clara ouviu a discussão violenta e, ao amanhecer, vendo o mestre de armas chegar com os espadins, pressentiu o pior. Envoltos no mesmo e sombrio silêncio, Lotário e Natanael compareceram ao lugar da luta e despiram os casacos. Com os olhos a fuzilar em cruenta disposição para o combate, estavam a ponto de iniciar o duelo quando Clara saiu precipitadamente pela porta do jardim e, soluçando, gritou: "Homens selvagens e terríveis! Matem-me antes de se atacarem, pois como eu hei de viver se o amado matar o irmão ou o irmão matar o amado?" Lotário baixou o espadim e, calado, olhou para o chão. Mas o coração de Natanael se encheu de dor e nele renasceu todo o amor que sentia por Clara nos dias mais felizes da juventude. Deixando cair a arma assassina, jogou-se aos seus pés. "Será que um dia poderás me perdoar, minha única e amada Clara? E tu, querido irmão Lotário, és capaz de me perdoar?"
Lotário ficou comovido com o sofrimento profundo do amigo. Em meio a copiosas lágrimas, os 3 jovens se abraçaram e, reconciliados, juraram nunca mais romper os laços de amor e fidelidade que os uniam. Natanael sentiu-se livre de um pesado fardo que lhe esmagava os ombros. Sim, foi como se, tendo oposto resistência ao poder tenebroso que dele se apoderara, tivesse salvado todo o seu ser da ruína iminente. Passou mais 3 dias felizes na companhia dos entes queridos e então retornou a G, onde ainda teria de ficar 1 ano antes de voltar a se fixar definitivamente na cidade natal. Tinham escondido da mãe de Natanael tudo quanto se referia a Copélios. Sabiam que ela não podia pensar naquele homem senão com horror, pois, tal como Natanael, atribuía a ele a culpa pela morte de seu marido.